quero ser direto no que Deus colocou ao nosso coração. Os irmãos abram as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 3, versículo bastante conhecido. João, capítulo de número 3, e versículo de número 16 ou 16. João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém? Presta atenção nessa palavra, ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra também 1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo 7. Já vou fazer aqui as leituras para ser bem rápido e sucinto. 1 João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, a partir do versículo 7. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. O tema é: Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, ou o exercício do amor. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é caridade. Nisto se manifestou a caridade, ou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, ou amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em vós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aleluia. Capítulo de número 5, até o versículo de número 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus. Amém? Até aqui os irmãos podem assentar. O que Deus pediu, irmãos, para mim frisar nesta manhã, vou ser bem rápido e em sucintas palavras, sobre amor e fé. Você viu aqui várias vezes a expressão da palavra amor. E você viu aqui várias vezes a expressão da palavra crer. Aquele que crê. Amém? Olha só que interessante esse versículo de 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. Ó. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que significa isso? A fé é uma arma. Isto é, traduzindo de novo o versículo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E como você vence o mundo? Esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Aleluia. O segredo de vivermos para Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo, é a fé, irmãos. Aleluia. Não tem outro meio, é a fé. As pessoas só se aproximam de Deus pela fé. E a Bíblia diz que quem conheceu Jesus, aceitou a Ele, acreditou nele, é porque essa pessoa tem nele também o amor. A pessoa que crê, ela também ama. E a gente deve amar um ao outro, amar a Deus. Como um certo fariseu uma vez chegou a Jesus e disse: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus disse assim: o maior mandamento é o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E semelhante a esse, o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele foi bem claro. O maior mandamento, irmãos, é o amor. Se você ama, você não rouba o teu próximo. Se você ama, você não calunia o teu próximo. Se você ama, você não julga o teu próximo. Se você ama, você não vai cometer um adultério ou vai fornicar com a outra pessoa do próximo. Se você ama, você não vai mentir. Se você ama, você vai cumprir os mandamentos, como diz as Escrituras. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, nós somos considerados filhos de Deus. Então o segredo para a nossa vida de bênção aqui, tanto nesta igreja ou em qualquer outra igreja, mas que se diz servos de Cristo, seguidores de Cristo, é o amor e a fé. Aleluia. Se você crer, você vai conseguir o que você necessita para a sua vida. Porque aqui, o versículo foi bem claro. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho? E um versículo, só mais um versículo que eu quero frisar aqui, e depois eu já vou seguir finalizando com o que Deus pediu para mim fazer. O versículo de Filipenses, também conhecido a passagem, Filipenses capítulo de número 2, do 1 ao 4, diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que significa isso, irmãos? Não fique preocupado somente com sua vida, mas se preocupe com o teu irmão do lado. Preste muita atenção. A Bíblia diz que quem é de Deus testifica o Espírito com aquele que é de Deus também. Aleluia. E muitas das vezes a gente olha para o nosso irmão, olha para o nosso próximo, vê que ele não está bem e não faz nada. Nós somos uma família, irmãos. Nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender
a dialogar, conversar e falar: irmão, o que está acontecendo? O que se passa? Aleluia. Você está precisando de algo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Isso daí, irmãos, é o segredo para uma vida de bênção no ministério de Jesus. Amor. Amar a Deus e amar o próximo. É simples, irmão. Você viver uma vida de bênção é simples. Não tem esse negócio de você tem que jejuar tantos dias, fazer uma campanha de 7 dias e vamos quebrar o cadeado. Não, irmãos. Não. Isso daí tem. Quando Deus manda, tem que fazer. Agora, não é que você tem que viver a vida toda de campanha, de oração, de vigília. Não, irmãos. Para ser abençoado, a gente precisa ter fé e amor. Se você usar essas duas ferramentas, você vai ver como Deus vai abençoar poderosamente a tua vida, o teu ministério, a tua família, o teu trabalho. E nesta noite, eu não me considero pregador, sei falar que Jesus é bom. E hoje eu vim aqui para dizer para os irmãos, nesta manhã, é uma manhã de milagres, irmãos. Vocês crêem? Amém. Os irmãos crêem? Aleluia. Quem que precisa de um milagre? Eu quero saber. Aleluia. Quem está precisando de um milagre? Aleluia. Eu estou aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Ontem, quando eu estava meditando na palavra, poderia falar várias coisas aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ontem eu estava meditando na palavra e Deus disse dessa maneira para mim. Falou: você vai perguntar aos irmãos o que eles precisam. Aleluia. E você vai anotar. Eu vou anotar, irmãos. Eu trouxe aqui um papel e caneta e eu vou anotar para você saber que existe um Deus na terra que cumpre Aleluia. Com a palavra dele. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que crê, recebe. A gente acabou de ler aqui no versículo que a ferramenta poderosa é a nossa fé. Não foi isso que a gente acabou de ler? A ferramenta poderosa, a ferramenta que você precisa para vencer o mundo e vencer qualquer coisa, não é a fé? Está aqui. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Aleluia. Você só precisa disso, irmão, não precisa de muita coisa. Aleluia. Eu vou te dar um pequeno testemunho do que Deus fez comigo alguns anos atrás. Um dia eu estava preocupado. Graças a Deus, eu vim de uma família pobre, simples, humilde, mas digna. Uma família digna. E meu pai sempre me ensinou a fazer as coisas certas. Batalhar por aquilo que eu quero, por aquilo que é meu. Não olhar para as coisas dos outros. Trabalhar, ser uma pessoa digna. E da maneira que eu pude, estudei, fiz os meus cursos. Só que eu sempre tive preocupação em estar com os meus diplomas em dia, para que eu conseguisse trabalhos bons. Só que olha que interessante, o meu sonho sempre foi sair do colegial e fazer uma faculdade. Mas eu não tive essa oportunidade, porque meu pai não tinha condições de bancar uma faculdade para mim, e eu também não tinha condições. E o ensino que eu tive na escola pública não me dava condições de passar num vestibular. Eu me decepcionei, fui fazer um vestibular, tirei uma nota ruim. Mas eu falei: amém, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Isso não vai ser impedimento. Eu vou procurar o que dá para me fazer. E Deus foi abrindo as portas, irmãos. Eu fui trabalhando, entrei numa empresa, entrei em outra. E de repente um dia Deus falou assim para mim: olha só, presta atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção. Deus disse assim um dia para mim: Ismael, eu não preciso de papel para te abençoar. Aleluia. Você está me entendendo, irmãos? Aleluia. Eu não preciso de papéis de homens para dar a tua vitória na tua mão. Eu não preciso de burocracias de homens para entregar na tua mão aquilo que você quer. Aquilo que é o desejo do teu coração, que eu coloquei no teu coração. Porque tem certas coisas, irmãos, que a gente pede que às vezes não é o que Deus quer. Temos que ter sabedoria nessa parte. Quando você for orar, procure orar, pedindo para que Deus faça a vontade dEle. Eu sempre tive essa instrução do meu pai e da minha mãe. E quando eu saía distribuindo meus currículos para poder procurar emprego, trabalho, na onde eu morava, eu falava assim: eu distribuía mais ou menos uns 30, 40 currículos, que na onde eu moro tem muita indústria, é uma cidade bem próspera.
E eu falava desse jeito, irmãos, presta atenção, eu falava assim: Deus, aonde o Senhor quiser que eu entre, me chame lá, somente aquela empresa, deixa eles me chamar. E eu tinha atitudes sábias, irmãos, porque era bem orientado. E um dia me disseram assim: olha, a gente tem que agir com sabedoria. Deus, ele é detalhista. Quando você for orar pedindo algo, seja detalhista. Ah, Deus, eu quero um carro. Mas que carro você quer? Que ano que é o carro? Que cor que é o carro? Qual que é o carro? Seja detalhista para Deus. E aí eu falava desse jeito, olha só, agia com sabedoria. Eu pegava meu currículo, não entregava em qualquer empresa não, entregava nas maiores empresas. Eu falava: Deus, o Senhor é um Deus soberano, todo poderoso, dono do ouro e da prata. Eu quero trabalhar nos lugares bons, não em lugar qualquer. Eu quero um lugar bom para trabalhar, Deus. E eu distribuí os currículos, irmãos, e uma empresa me ligava. Sempre era uma empresa que me ligava e era lá que eu entrava. Todas as vezes que eu distribuí currículo para mudar de empresa ou entrar em alguma empresa, era sempre um lugar só que me ligava, e era aquele lugar que eu entrava. Por quê? Eu fazia isso, orava antes de distribuir os currículos, orava em casa: Deus, abençoe esses currículos, estenda as tuas mãos, direcione para as mãos de onde o Senhor quer me levar. E eu distribuía, irmãos. De repente, uma empresa me ligava, e eu já sabia que era ali que Deus queria me pôr, porque eu orava com sabedoria, irmãos, com sabedoria. Quando a gente ora com sabedoria, as coisas acontecem mais rápido. Aleluia. E de repente, um dia eu estava descontente, eu estava triste num lugar e queria sair de lá. Só que eu falei assim: poxa, Deus, eu fiquei sabendo de uma oportunidade muito boa, mas precisa ter faculdade. Eu não tenho faculdade, Pai. Tenho cursos profissionalizantes, tenho cursos técnicos, mas eu queria muito aquela oportunidade, Jesus. E aí foi o dia que Deus chegou para mim e falou assim: Ismael, eu não preciso de papel para te abençoar. Amém, irmãos? E essa oportunidade que apareceu, Deus usou um amigo meu uma vez para falar comigo em revelação e profecia. E Deus falou assim: eu vou visitar a mente de um homem para te dar vitória. Eu falei: amém, Deus, eu creio. O Senhor é todo poderoso, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E de repente, irmãos, quando isso era 3 horas da manhã, a gente estava numa campanha de oração, por conta que eu queria sair desse meu trabalho, que eu não estava feliz ali. Eu sabia que já tinha dado o tempo de Deus ali para mim, que quando a gente estava orando, 3 horas da manhã, Deus falou dessa maneira. E de repente, 7 horas da manhã, meu telefone toca. E aí a empresa me liga: Ismael, tem como você vir aqui para a gente conversar? Eu falei: tudo bem, eu vou aí. Eu tinha levado um currículo naquela empresa 2 dias antes, mas eu não conhecia ninguém lá dentro. Eu só conhecia uma pessoa, que foi ela que me avisou dessa vaga. E eu fui lá, levei o currículo para a pessoa do RH, e de repente ligaram para mim. Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei na empresa, tinha 3 pessoas na mesa, assim, numa sala de reunião. Aí tinha um homem, que era o que eu tinha entregado o currículo, a pessoa do RH. E tinha mais 2 pessoas, um gerente, que era o supervisor responsável pela licitação do trabalho que eu estava interessado em pegar. E quando eu fiquei sabendo, irmãos, desse serviço, tinha 4 concorrentes que estavam concorrendo comigo. E essas outras pessoas, olha só, eu na época tinha mais ou menos uns 25 anos, 24, 25 anos, e eu tinha 7 anos somente, se eu não me engano, 7 anos de experiência na minha função, não tinha faculdade. E essas outras pessoas, a pessoa mais nova tinha 11 anos de experiência, estava cursando faculdade. A outra pessoa tinha 20 anos de experiência, e a outra pessoa tinha mais de 30 anos de experiência, que era um homem que já estava aposentado, tinha sido mandado embora de uma grande empresa lá da cidade, e ele também estava concorrendo a essa vaga, a esse serviço. E de repente, humanamente pensando, irmãos, eu não tinha chance nenhuma. Humanamente pensando, eu não tinha chance nenhuma. Só que de repente, quando eu cheguei nessa sala de reunião, esse homem ficou me encarando. Aí ele olhou para mim e falou: você que é o Ismael? Eu falei assim: sou eu. Ele falou assim: olha, rapaz. E eu olhei para ele assim, eu vi que ele estava meio abatido, os olhos vermelhos. E Deus falou assim, desculpa eu corrigir aqui, a profecia foi desse jeito: vou visitar a mente de um homem, vou tirar o sono dele,
e vou te abençoar. Olha, desse jeito Deus falou na profecia. Eu falei, amém, Deus, eu creio. O Senhor faz o que o Senhor quiser, eu acredito. E de repente eu cheguei nessa sala e eu vi que esse homem não estava bem. Aí eu falei, na hora eu lembrei da profecia, porque tinha acabado de Deus falar. Era 3 horas da manhã, aí eu estava lá no escritório 7, 8 horas da manhã. Aí eu lembrei na hora da profecia, glória a Deus. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, não, nada. Aí ele falou assim, olha rapaz. Aí eu falei, você não está bem, né? Ele falou, não tô nada bem. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, essa noite eu não dormi. Aí eu, glória a Deus. Aí ele falou, mas eu falei assim, mas por que você não dormiu? Ele falou assim, eu não dormi por culpa sua. Aí eu falei assim, mas como pode? Você não me conhece? Eu também não te conheço, estou te conhecendo agora. Ele falou assim, eu que te pergunto, quem é você? Eu que não te conheço, eu estou te conhecendo agora e eu quero saber quem é você. Eu falei assim, olha, eu não sou nada. Eu sou servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele falou assim, olha, eu sabia disso, só pode ser esses crentes doidos. Aí ele falou assim, olha rapaz, ontem era meia-noite, quando eu coloquei a minha cabeça no travesseiro para dormir, e eu não consegui dormir, porque começou uma voz na minha cabeça que falava assim, Ismael é o nome dele, chama Ismael. Ismael é o nome dele, chama Ismael. É para chamar Ismael. Ismael é o nome dele. Ele falou que a voz ficou a noite inteira na cabeça dele, irmãos, dessa maneira. Se você crer, irmãos, foi assim. Se você não crer, também foi assim que Deus fez. Aleluia. E ele falou que a noite inteira essa voz ficou na cabeça dele. O homem não era crente não, era um mundano, devasso, não conhecia nada de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é todo poderoso. Ele fala com quem Ele quer para dar vitória a alguém, para dar vitória ao servo que clama. Ele dá, Ele faz o que Ele quer, irmãos. Aleluia. E Ele falou assim para mim, Ismael, quando deu 3 horas da manhã, a minha esposa acordou e falou assim, amor, o que está acontecendo? Você nunca passou por isso. Toda vez que você deita aí, parece uma pedra. Do jeito que você deita, você levanta, nem se mexe. E agora você está a noite inteira rolando na cama e até me acordou. O que está acontecendo? Ele falou, amor, eu não sei, eu estou com uma voz na minha cabeça aqui, não consigo dormir. Ela falou, que negócio é esse? Voz na cabeça, você está doido? Ele falou assim, eu acho que eu estou doido. Eu estou ouvindo uma voz na minha cabeça aqui. E ela falou, o que fala essa voz? Ela falou assim, fala o nome Ismael, chama Ismael, Ismael, Ismael. Ela falou, mas quem que é esse? Ele falou, eu não sei. Ela falou, pelo amor de Deus, dorme então, amanhã cedo você resolve isso no serviço, ou você vai procurar um médico. Aí ele falou assim, tá bom amor, tá bom, deita aí que deixa eu aqui então. Ele falou que deu 5 horas da manhã, irmão, ele não conseguiu dormir, levantou, tomou um banho, tomou um café sem açúcar e foi para a empresa. Quando ele chegou na empresa, irmão, o primeiro documento que estava em cima da mesa dele era o meu documento. Aí estava escrito, eu tenho o costume de escrever bem grande no currículo, Ismael Cesário da Costa. Eu escrevo bem grande assim, na primeira folha. E ele falou assim, eu não acredito, só pode ser esse infeliz. Aí ele me ligou, irmãos, e foi quando eu cheguei lá. Aí ele falou assim, olha Ismael, e eu tinha levado, irmãos, uma pasta mais ou menos assim de documentos, que essa vaga você tinha que provar a experiência, você tinha que provar os equipamentos que eu conhecia da empresa, que a empresa trabalhava, o que eu sabia fazer, tudo tinha que provar um monte de coisa. Só que o que conta mais é a experiência. E eu era o menos experiente, o mais novo. Aí ele catou meus documentos, irmãos. Ele catou meus documentos, do jeito que estava na pasta. Do jeito que eu entreguei para ele, ele catou e me devolveu. Ele falou assim, olha Ismael, eu não quero saber de documento. Se é para chamar você, é porque a vaga é sua. Está aqui o contrato, assina o contrato. Você vai começar a trabalhar amanhã, ok? Eu falei, glória a Deus. Aleluia. É assim que Deus trabalha, irmãos. Ele favorece aquele que não tem condições. Deus, ele favorece, irmãos. Você é privilegiado por servir a Deus? Sim, somos privilegiados, irmãos. Deus, ele dá o que nós não merecemos? Sim, você vai ser salvo sem merecer. Porque a Bíblia diz que nós merecemos ser condenados, somos pecadores. Por isso que Jesus precisou vir aqui morrer. Porque nós não temos condição de nos salvar. Então é isso que é a fé, irmãos. Você precisa acreditar. Você tem que saber o que você quer. E você tem que acreditar. E nessa noite, diante de Deus, eu preciso fazer isso. Eu quero que os irmãos, de um por um, fique à vontade, irmão. Se você tem vergonha ou não, se os irmãos é para ficar à vontade. Eu quero aqui anotar alguns nomes de irmãos e quero que você fale, olha irmãos, eu preciso do milagre tal. Eu preciso do milagre tal. E eu vou aqui anotar o teu nome e o teu milagre, porque assim Deus me instruiu a fazer. Você fica à vontade. Se você não quiser falar o que é,
fica à vontade, irmãos. A gente não está aqui para expor ninguém. Mas eu sei que existem milagres que podem ser falados. Estamos aqui em irmãos e você não precisa ficar preocupado com o negócio de revelação. Você não vai ter revelação de nada aqui não. Isso daqui eu estou fazendo porque Deus instruiu a fazer. E essa folha vai ficar aqui na igreja. Porque os irmãos vão ver o milagre acontecer. Amém, irmãos? Você crê que o seu milagre vai acontecer? Amém. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé para já encerrar. Aleluia. E, se possível for, quem quiser levantar a mão e falar: olha, irmão, meu nome é tal, eu preciso de um milagre assim, assim, assado. Eu vou anotar seu nome aqui. Essa folha vai ficar com o pastor da igreja. Preciso do milagre de Jesus salve meu pai e minha mãe. Amém. O pastor. Aleluia. Pastor da igreja. Ele precisa que Deus salve o pai e a mãe. Aleluia. Só um milagre. Oh, aleluia. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pai e mãe. Está aqui, irmãos. Quem é o próximo? Irmã, qual que é o teu nome? Neuza, irmã Neuza. Irmã Neuza. Precisa pôr sobrenome? Tem outra Neuza aí? O que a irmã precisa, irmã? Eu preciso de uma cura. Uma cura? Que já tem várias complicações. É hoje. E a salvação do meu filho. Cura e salvação do filho. Aleluia. Amém. Quem é o próximo? Quem é o corajoso? O próximo corajoso que vai aqui expor o milagre. Não tenha vergonha não, irmãos. A Bíblia, Jesus, toda vez que ele chegava até alguém, Jesus falava assim: o que queres que eu te faça? Jesus perguntava, irmãos. Jesus perguntava, então não precisa ter vergonha. Como que a irmã chama? Rose. Rose, irmã Rose. Meus documentos, irmão. A irmã precisa da cidadania. E ele responde direto, melhor. Cidadania, olha só. Ela quer documentos. Documentos. Todo mundo precisa desse aí. Deus faz milagre, irmãos. É só você crer. Se tem quem crê, tem um Deus que faz. Aleluia. Amém? Ele só precisa que você acredite. Vão vir palavras contrárias de todas as pessoas que você imaginar. Quando a gente quer algo, vem palavras contrárias de todas as pessoas que vocês imaginem. Marcelo, está precisando do que, irmão Marcelo? Esses bancos enchem de almas. Oh, glória a Deus. Marcelo, almas para a igreja. Isso aí Deus vai fazer rapidinho. Quem mais, irmãos? Não precisa ter vergonha. A irmã? Talita, irmã Talita. Sim. Qual que é o teu milagre? Eu preciso da cura do meu filho, do fim dele não for operado. Sim. E de uma casa própria. Oh, glória. A Bíblia diz que ele tem na mão a chave que abre todas as portas. Cura do filho e uma casa própria. Olha, irmãos, lá na minha cidade, um dia eu contei um testemunho. E o irmão, eu falei, dessa maneira que eu contei para vocês aqui, que a gente precisa ser detalhista em pedir as coisas para Deus. E Deus tocou no coração do irmão. O irmão falou assim: olha, Deus, eu quero um Uno, um carro Uno, 0 km, branco, completo. Aí ele falou assim: olha, Ismael, passou 5 meses. Um dia eu estou na minha casa, chegou uma pessoa na minha casa. Aliás, parou o caminhão na minha casa. Ele falou que parou o caminhão lá. Falou assim: ó, aqui mora o irmão Vilmar Honorato. Ele falou: sou eu. Falou: seu irmão Vilmar, tem uma encomenda aqui para o senhor. Eu só preciso que o senhor assine o documento aqui, a nota fiscal. Ele falou: mas que encomenda? Ele falou: tá aqui, ó, esse carro aqui, mandaram entregar aqui na sua casa. Um Uno branco, 0 km, completo. Diz que é seu. Ele falou assim: mas irmão, não posso receber, não posso, mas não comprei. Ele falou assim: não, mas a pessoa mandou entregar aqui, falou que o carro é teu. Aí na hora, irmãos, o Espírito Santo repreendeu ele e falou assim: lembra do que você me pediu aquele dia no culto? Aí ele, na hora, irmãos, ele glorificou a Deus. Ele falou assim: amém. Ele catou, assinou a nota fiscal, irmãos. O carro deixou na casa dele 0 km, irmãos. 0 km. Tem que ser louco para acreditar nisso. É louco. A Bíblia diz que as loucuras de Deus
As coisas de Deus são loucura para os homens. E as coisas dos homens são loucura para Deus. Deus, ele não tem burocracia de homens, irmãos. É por isso que quando a gente fala que Deus me fez assim, a pessoa fala, você é louco, eu duvido. É por isso. Deus, ele faz loucuras diante dos homens. Quem mais? Quem mais? Mais alguém vai falar? Nome da irmã? Célia, irmã Célia. O que a irmã precisa? Eu preciso da cura na minha vista. Cura. Eu não quero mais pra outra. Irmãos, os irmãos que pediu cura, por favor, já vem aqui na frente. A gente já vai orar para encerrar. Pastor, eu demorei muito. Traz o nenenzinho cá. Quem está precisando de cura já pode vir para frente, fazendo favor. A irmã? Para estar na vaga, mesmo chamado lá, para a lista técnica de operação. Sim, seu nome? Samara? Safaboca. Samanta. Vou pôr só Samanta. Conquistar a vaga. Eu já fiz muito isso. Os irmãos que querem o milagre de cura, irmãos, vem cá. Deus me leva Paula. Paula? Sim. Quero que Deus me levante poder e autoridade para fazer a obra dele. Opa, já deu. Vem cá, irmã Geise. Já vamos orar, irmão. Já vamos orar que as horas se avançam. Se ninguém mais for falar, já vamos orar, irmãos. A listinha vai ficar aqui com o pastor. Milagre no meio, não? Quer não? Eu quero o milagre do Senhor me usar com dons espirituais. Amém, irmão. Nome? Geise, né? Não era Geise. Dons espirituais. É verdade? Estou de joelho. Irmão, para o milagre acontecer, precisa de alguém crer. Só precisa disso, alguém crer. Você tem que crer para que Deus realize o milagre. E precisa de alguém para orar. Estamos aqui para orar, o pastor vai me ajudar na oração. Vou fazer a oração. E em nome de Jesus, Deus vai atender o teu clamor, amém? Pode passar um dia, uma semana, 10 dias, nós não sabemos. Mas Deus, ele vai fazer com muita pressa, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. É para que o Ismael apareça? Não, é para que Deus apareça e o nome dele seja glorificado. Aleluia. Quando acontecer o milagre, você vai falar, foi Deus, foi Deus, foi Deus. É para isso que ele faz milagre, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Pode orar, pastor. Aleluia. Pode orar. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mais uma vez, Jesus, diante da Tua presença, eu te peço, ó Pai, agora, cobre-me com Teu sangue, me envolva no manto da Tua glória, me guarde e me esconda debaixo de Suas asas, Senhor. E neste momento, Jesus, perdoe meus pecados e minhas falhas, pois sou humano. Neste momento, Pai, que não sejam as minhas mãos, mas as Suas, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, vá confirmando o Teu milagre, ó Pai, dando a vitória, em nome de Jesus. Confirma o milagre, Senhor. Venha dar, Senhor, ousadia na Tua obra, Senhor. Venha, Senhor, ajudar a Tua filha, Senhor, a conquistar